A escravidão no Brasil colonial. A escravidão, que ocorreu entre os séculos XVI e XIX, representa uma das grandes tragédias da humanidade, com graves consequências que alcançam nossos dias. Milhões de pessoas foram trazidas de suas raízes ancestrais e levadas para terras distantes. O tráfico de escravos no Brasil. Esse é o tema da nossa aula. Antes de nós entrarmos nos dados sobre a escravidão no Brasil, é importante lembrar que a escravidão, denominada também como escravismo e escravatura, é a prática social em que um ser humano assume direitos de propriedade sobre outro. Entre o século XVI e século XIX, mais de 11 milhões de africanos foram trazidos para a América. Do século XVI ao século XVII, foram utilizados essa mão de obra na produção do açúcar. Do século XVIII, essa mesma mão de obra foi utilizada no ouro, no cacau e também na produção do café. No século XVI, a viagem de Angola para Pernambuco levava cerca de 35 dias, até a Bahia cerca de 40 e até o Rio de Janeiro 50 dias. As condições eram péssimas, geralmente os escravos eram alimentados uma única vez ao dia e bebiam pouquíssima água. Muitos sofriam de desidratação. As viagens duravam de 1 a 3 meses. Nos navios, chamados navios negreiros ou navios tondeiros, vinham cerca de 80 a 600 pessoas. 50% dessas pessoas morriam nessa travessia. Ocorriam também muitos casos de suicídio, tamanha a angústia das pessoas arrancadas de sua terra. Pessoas escravizadas no interior da África eram trazidas aos portos do litoral. Sua prisão era realizada por representantes de reinos, de cidades-estados africanas e até mesmo por europeus. Formou-se uma rede de comércio de vidas humanas. Muitos morriam no trajeto do interior ao litoral. Inúmeras famílias eram separadas nessas viagens. Essas pessoas eram alojadas em grandes barracões ou em áreas cercadas. O transporte de homens jovens entre 10 e 30 anos era preferível, visto que poderiam trabalhar por muitos anos nas fazendas. Em geral, o número de mulheres escravizadas era menor. Isso dificultava a formação de famílias negras na colônia e trazia a redução das populações na África. No Brasil colonial, nós vamos ter a mão de obra indígena e a mão de obra negra. Por que foi trocado a mão de obra indígena pela negra? Algumas explicações. Os escravos africanos representavam grandes lucros. Por conhecerem o território, os índios fugiam mais. Os índios eram menos resistentes às doenças dos europeus. A Igreja Católica protegia o índio, defendendo que o índio tinha alma e o negro africano não tinha. Mas por trás disso estava a intenção da Igreja Católica em catequizar os índios. Os índios recebiam o cristianismo de forma mais rápida. Já o negro africano resistia à religião católica. Os escravos no período colonial eram mal nutridos, mal vestidos, minados por verminoses e febres, pela tuberculose e a sífilis, varíola e cólera. Eles eram submetidos a um intenso trabalho que atingia 18 horas por dia. Os escravos morriam em grande número nesse período. Quais eram as punições sofridas por um escravo? Chicotes, palmatória, açoite, tronco, argolas no pescoço, dentre outras coisas. Todo escravo que não tivesse na sua fazenda antes das 10 horas da noite era preso. Era comum o uso de anúncios de jornais, oferecendo recompensa para quem achasse o escravo fugido. Quais eram as formas de resistência à escravidão? O conflito direto, as fugas e a formação de quilombos eram as mais significativas formas de resistência. Além disso, a preservação de manifestações religiosas, certos traços da culinária africana, a capoeira, o suicídio e o aborto eram outras vias de luta contra a escravidão. Como o escravo conseguia a sua carta de alforria? De forma gratuita, negociações por pequenas produções dos engenhos, outras pessoas poderiam pagar pela alforria, acordos, prestação de serviço até a morte, testamentos dos senhores, mulheres, senhoras, solteiras ou viúvas, entre outras. Em meio à escravidão colonial, existia o papel do escravo de ganho. O escravo de ganho assumiu uma posição diferente dos outros escravos na sociedade.
Primeiramente, porque tinha direito a receber parte do fruto do seu trabalho. Os outros motivos que os tornavam peculiares era a livre circulação pela cidade. Mesmo permanecendo na condição de escravo, ou seja, uma propriedade do seu dono, havia a possibilidade de acumular riquezas e adquirir bens, ainda que a formação de uma riqueza considerável fosse difícil, como também conseguir uma quantia para comprar a sua própria alforria. Os escravos, a eles, eram proibidos os usos de sapatos. Calçar sapatos era um distintivo de classe na sociedade brasileira colonial. As brancas e as negras libertas podiam usá-los, as escravas não. Leis proibiam o uso de sapatos pelos escravos. Os escravos moravam em pequenas senzalas. A palavra senzala tem origem africana e significa residência de serviçais em propriedade agrícola ou moradia separada da casa principal. Podia ser um barracão repartido em vários compartimentos ou podia ficar ao lado da casa grande, residência do senhor de engenho. Às vezes, a senzala era formada por barracos de barro batido, separado um dos outros, construídos pelos próprios escravos. Nessas condições, tinha um pouco mais de privacidade e mantinha até mesmo relações familiares. As duras condições que as pessoas escravizadas enfrentaram trouxeram graves consequências sociais para o Brasil. Diversas formas de resistência à escravidão existiram. Para que se combatam os efeitos da escravidão como o racismo, é necessário ter informações sobre o que representou esse passado para o Brasil. Além disso, é fundamental que se entenda o princípio de que todos são iguais. Esse é um pequeno resumo sobre o Brasil colônia, em específico a escravidão. Se você gostou do vídeo, deixe aqui o seu like, claro, se inscreva no canal.